Oi pessoal, nós estamos de volta com o nosso tema 3. Lembrando que esse capítulo fala da unidade 5, que é clima e vegetação. E agora nós vamos ver os tipos de clima. No entanto, é bom ressaltar que nós não vamos nos ater, cobrar todos os tipos de clima, e sim alguns, os principais. Bom, no tema 2, nós vamos ver alguns determinantes do clima, como alguns fatores que influenciam esses climas, como a distribuição de radiação da luz do sol. Existem locais em que o sol incide com maior intensidade e outros não. O deslocamento de massa de ar, as massas de ar que estudamos no capítulo anterior e que vimos elas se deslocarem do continente para o oceano ou do oceano em direção ao continente. Também temos a latitude e a longitude, que são fatores que influenciam os tipos climáticos. A maritimidade e a continentalidade, né? Na verdade, a maritimidade, quanto mais próximo ao oceano, maior a incidência de maritimidade, quanto mais distante, maior a incidência da continentalidade. As correntes marítimas também, que se formam no oceano, são indicadores, são fatores que influenciam a formação de um tipo de clima de um determinado lugar. E aí a gente tem as correntes quentes e as correntes frias dos oceanos, que exercem um papel importante no clima, assim como as massas de ar também. Então essas massas de ar, elas assumem as características de cada região e aí dão origem, influenciam os climas por onde elas passam. Bem, em relação aos tipos de clima, nós temos inicialmente o clima equatorial e o clima tropical. Esses dois climas são existentes. Primeiro, o equatorial no hemisfério norte e hemisfério sul, ou seja, áreas próximas à linha do Equador. Então, nós temos o clima equatorial em toda essa área aqui. Neste mapa, o clima equatorial está identificado pela cor rosa. Tem como característica altas temperaturas, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente é, porque há uma incidência de raios solares maior nesta parte, que é uma zona tropical. Nós temos um índice de umidade e pluviosidade elevados, porque nós temos também a concentração do oceano, né, na proporção de evaporação e de evapotranspiração por conta das florestas que incidem, as florestas equatoriais e tropicais. Clima quente e úmido e chuvas em abundância. Já o clima tropical, localizado entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Por isso essa área aqui é chamada de zona intertropical, ou também conhecida como zona tropical. As características: verão quente, chuvoso, inverno seco, algumas variações na umidade nessa área. E o clima predominante do Brasil, nessa região, toda essa parte do território brasileiro, é o clima tropical. Percebam que nessa zona aqui, nessa zona térmica, zona tropical, o Brasil, boa parte dele está nessa área. Lembrando, a zona térmica tropical, ela está entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Os climas subtropical, temperado e mediterrâneo. Bem, a gente pode observar na legenda, clima subtropical, nós temos aqui esse rosa um pouco mais claro, está aqui abaixo do trópico de Capricórnio, vemos também ele acima do trópico de Câncer. O clima subtropical, ele está situado nas zonas tropical e polar, tá? Aqui, zona polar e zona tropical. Na América, em algumas partes da América do Norte, como é o caso daqui, da Ásia, da Oceania. As características: a média de temperatura é de 18 graus Celsius e tem chuvas bem distribuídas. O clima temperado são áreas situadas entre os trópicos, tá aqui, trópico de Câncer, e as zonas dos círculos polares, círculo polar ártico, trópico de Capricórnio, círculo polar antártico. Então, esta área aqui, que é da zona térmica temperada, temperada do sul, zona térmica temperada do norte, são onde tem áreas de clima temperado.
Então, ao procurarmos aqui, nós temos em verde, né, esse verde claro, a gente pode observar algumas áreas de clima temperado. Bom, característica do clima temperado, as temperaturas normalmente são mais amenas, as estações do ano são bem definidas, as chuvas também são distribuídas. Já o clima mediterrâneo, ao contrário do que se pense, a gente acha que só existe na área ao redor do mar Mediterrâneo. Embora, né, boa parte esteja concentrada aqui, mas nós temos nesta parte sul da Europa, no norte da África também, na Austrália nós temos o clima mediterrâneo, nós temos no sul da África, aqui já na África do Sul, nós temos também na América do Sul, tá? Então o clima mediterrâneo, ele se estende por vários lugares. Características: umidade, temperatura amena, inverno e verão seco também são características do clima mediterrâneo. Neste mapa, o clima mediterrâneo ele pode ser identificado pela essa cor aqui, ó, roxa. Então vocês observam aqui no mapa. O clima frio e o clima polar. Bem, nós encontramos o clima frio, identificado por esse tipo de verde, nessas áreas mais altas do hemisfério norte, né, regiões de altas latitudes do hemisfério norte, toda essa área aqui, são áreas de massa fria, os invernos são longos e rigorosos, existe baixa temperatura, constantemente neve. Já o clima polar é muito mais frio, né? São nas regiões polares, no Círculo Polar Ártico e no Círculo Polar Antártico. Então, há uma irradiação solar muito baixa, muito pouca, neve em praticamente toda a área, existe uma pouca ocupação humana nessas regiões, tá? Então, nós temos aqui o clima polar, identificado por esta cor, e nós temos o clima frio, também aqui no hemisfério norte. Percebam que o clima polar tanto está no Círculo Polar Ártico como no Círculo Polar Antártico, as chamadas regiões polares. Encontramos o clima frio de montanha, clima semiárido e clima desértico. Então nós temos o clima frio de montanha. Ele destaca-se normalmente diferentes latitudes, zonas térmicas do planeta também. Nós temos ele na zona térmica temperada do norte, temos na zona térmica temperada do sul. Encontramos baixas temperaturas, presença constante de neve, como aqui, ó, na Cordilheira dos Andes, como nas montanhas rochosas, nas Serras Madres Oriental e Ocidental, que são áreas de alto relevo. Já o clima semiárido, nós encontramos em diferentes latitudes também e várias zonas térmicas do planeta. Tanto aqui na tropical, como na zona temperada do norte, como na zona temperada do sul, nós encontramos também o clima semiárido. Baixa umidade, a temperatura varia de quente para ameno. No caso aqui no Brasil nós temos a área do sertão, onde nós encontramos o clima semiárido, mas em alguns outros lugares do mundo existe também o clima semiárido, aonde ele pode ser quente e também ameno, depende da localização. Se estiver muito mais próximo ao hemisfério norte, ao Círculo Polar Ártico, isso tende a esfriar, né? E aí a gente tem uma distribuição de chuvas, né? Baixo índice de distribuição de chuvas nessas áreas de clima semiárido. O desértico, só o nome fala-se por si só, né? Então nós encontramos áreas de deserto aqui na América do Norte, aqui na África, encontramos nessa área dos Emirados Árabes. Então são também clima em diferentes latitudes e diferentes zonas térmicas do planeta, onde se encontra. Então esse tipo de clima tem como característica a baixa umidade do ar, alta amplitude térmica diária, muito calor ao longo do dia à noite, há uma baixa na temperatura,
né? Pouca chuva, ausência de precipitação e, lógico, a dificuldade da fauna e da flora na região, assim como também os seres humanos de viver em áreas desérticas. Bom, nós temos essa tabela que vai facilitar o nosso aprendizado e o que se refere aos climas que nesse momento mais nos interessam. De todos os climas mencionados, nesse momento vamos focar no clima equatorial, que é um clima que existe no Brasil, clima tropical, subtropical e semiárido. Esses 4 tipos de clima são climas que estão localizados no território brasileiro, que nesse momento, obrigatoriamente, nós temos que entender. O clima equatorial, ele ocorre em áreas próximas à linha do Equador. Nas áreas em que esse clima é predominante, nós encontramos as grandes florestas equatoriais, que é o caso da floresta amazônica. O clima tropical, ele concentra-se quase todo na zona térmica tropical da Terra. Tem como características grande parte do território brasileiro. Por isso, apresenta sempre o verão quente e chuvoso, um inverno seco com temperaturas amenas. Já o clima subtropical, ele pode ser encontrado na América do Norte e também na América do Sul. Em partes da Ásia, as estações do ano são bem definidas. Verão quente, o inverno é rigoroso, frio, podendo haver geada, podendo ter neve. E por fim, o semiárido, que encontra-se baixa precipitação, pouca chuva, chuva mal distribuída ao longo do ano. No Brasil, o semiárido está concentrado mais na região Nordeste, cuja vegetação é de caatinga e está localizado no sertão nordestino. Bom, para essa aula, nós concluímos por aqui os tipos de clima. Agora nós vamos seguir para a parte de vegetação. Assim como os tipos de clima do mundo, a vegetação existe várias ao longo do planeta e que dependem também dos fatores climáticos, também depende do clima e do relevo. Isso nós vamos ver na próxima aula. Um grande abraço a todos.